Boa tarde, meu irmão, boa tarde, minha irmã. Seja bem-vindo a este primeiro dia útil, nossa primeira reunião da semana. Estamos juntos iniciando essa semana com a mesma intenção, o mesmo propósito, o mesmo desejo de mantermos a aproximação com o Senhor, de buscarmos a sua face, a sua presença todos os dias. E aqui estamos, amém? Que bom que você chegou aqui. Se você é novo no canal, você está no Tempo 3. Esse é um canal voltado ao estudo de temas proféticos, a busca da comunhão com o Senhor e a oração intercessória. Todos os dias ao meio-dia a gente discute um tema, ora uns pelos outros, e você é o nosso convidado especial, tá bom? Se você ainda não faz parte dessa comunidade, inscreva-se para que você possa receber as atualizações e também participar deste momento tão especial que a gente tem diariamente. Muito bem, queridos. Vamos começar? Vamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer? Vamos iniciar com um momento de oração e logo depois a gente vai para o tema que considero um tema muito importante, um tema que tem tomado a minha mente nos últimos dias. Eu tenho pensado muito sobre isso. Tenho falado com Deus da necessidade de preparar realmente um sermão a respeito desse tema e estou orando para que isso aconteça. E hoje, ao estudar a palavra e antes de decidir o que ia falar, senti em meu coração que deveria iniciar um estudo como esse, sobre o arrependimento, tá bom? Então vamos lá. Feche seus olhos. Vamos entrar pela fé na presença do Senhor. Amado Deus e poderoso Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo e poderoso nome, ó Deus eterno. Aqui estamos mais uma vez, Senhor, mais um dia, para louvar o teu nome, te exaltar, te engrandecer, reconhecer tua soberania, tua grandeza, admitir, Pai, mais uma vez que somos criaturas e que o Senhor é o nosso Criador. Por isso nós nos submetemos à tua vontade, nos dispomos a fazer aquilo que o Senhor nos ordena, porque acreditamos que só tu és Deus no céu e na terra, que todos os anjos te louvem e te exaltem constantemente, e que nós tenhamos o privilégio de um dia estar contigo na Canaã celeste, para podermos erguer a ti também um louvor que seja perfeito, que o Senhor é digno de receber. Bendito seja o teu nome para sempre. Pai eterno, aqui estamos pela fé em Jesus Cristo apenas. Por isso que a gente se atreve a falar contigo. Por isso que a gente se atreve pela fé a entrar na sala do teu trono, por causa de Jesus Cristo, por causa dos seus méritos, por causa da sua obediência. Nós estamos aqui, Pai, para te exaltar e cultuar a ti, mas não podemos fazer isso com o nosso coração manchado. Por isso nós pedimos que perdoe os nossos pecados. Que lave-nos, Pai, com o sangue precioso do teu Filho Jesus. Purifique-nos de toda maldade, nos afaste das impurezas, nos ajude a vivermos para a tua glória, é isso que a gente quer. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do poder de Satanás, do poder do maligno, ajuda-nos a resistir a ele. Não podemos fazer nada sem o teu auxílio. Então, Pai, lava-nos por completo, limpa-nos, Senhor. Faz o que a tua palavra nos disse, que é tornar os nossos pecados brancos como a neve, alvos como a pura lã. Lava-nos por completo, purifica-nos em nome de Jesus, Pai. Oramos neste momento por todos os pedidos de oração. Tu sabes, Senhor, da gravidade, dos níveis de necessidade que aqui são apresentados todos os dias. Tu sabes quais são os pedidos que precisam da tua interferência imediata, da tua atuação, do teu poder imediato. E nós oramos juntos e concordamos, Pai, que o Senhor atenda a esses pedidos. Claro que conforme a tua vontade, conforme o teu desejo, mas atenda, Pai, esses pedidos. Que
que o Senhor possa, em sua misericórdia, olhar para todos esses clamores e atendê-los para a glória do teu nome, para a tua exaltação, Senhor. Para que, além de te louvarmos por reconhecermos tua grandeza, também possamos te louvar por saber que o Senhor é o nosso mantenedor, nosso cuidador, nosso protetor. Pai querido, nos dê a graça de ouvir a nossa prece e atender os nossos pedidos. Oramos neste momento, Senhor, para que nossos olhos, nossos ouvidos sejam abertos à explanação da tua palavra. Que a mensagem que o Senhor escolheu para nós hoje possa alcançar em nós o seu lugar e nos alimentar para continuarmos, Senhor, a nossa jornada cristã. Que o teu Espírito seja neste momento derramado sobre nós. Batiza-nos, Senhor. Renova o batismo do Espírito sobre cada um de nós. Renova, Pai. E derrama também sobre nós essa porção especial do Espírito que o Senhor prometeu derramar nos últimos dias. Precisamos realizar uma obra gigantesca, Senhor, muito grande. Somos completamente incapazes de fazer isso sem a tua unção, sem a manifestação do teu poder em nossas vidas. Então venha sobre nós, Pai, como o Senhor prometeu, no formato da chuva serôdia, para que, embebidos com teu Espírito, encharcados com teu Espírito, possamos dar testemunho da nossa fé ao redor do mundo e pregar arrependimento para que muitas pessoas sejam ganhas para o teu reino antes que seja tarde demais. Essas bênçãos te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Ok. O texto de hoje está em Zacarias. Zacarias capítulo 1. Zacarias capítulo 1. O verso é o verso 3. Esse verso está numa seção do livro de Zacarias, que é o primeiro capítulo, que fala sobre uma advertência de Deus ao arrependimento, um chamado de Deus ao arrependimento. Eu confesso para vocês que eu tenho realmente pensado, como eu falei no início hoje, na abertura, eu tenho realmente pensado muito sobre isso, queridos. Sobre o que significa genuinamente se arrepender. Arrependimento, no contexto bíblico, vai muito mais além do que nos ajoelharmos ou fecharmos os olhos e dizermos: Senhor, me perdoa por esse pecado, lava meu coração, purifica-me. Vai muito além disso. Talvez o arrependimento seja a marca. Queria que você memorizasse isso que eu vou te dizer agora, porque é isso que eu estou pretendendo tornar o título de uma mensagem que estou preparando. Quando for para qualquer igreja que eu for convidado a pregar, falar sobre esse tema que eu considero muito importante, tenho considerado muito importante. O arrependimento, na realidade, parece ser a marca da conversão. A marca da conversão. O arrependimento parece ser, segundo a gente tem visto na palavra de Deus, a marca da conversão. Mas aí então a gente entra naquela questão, né? Todos os dias a gente cai, a gente tropeça, tem algum pensamento, algum pecado involuntário. Os pecados deliberados, voluntários, não podem ficar se repetindo na vida da gente, não. Quem vive em adultério tem que sair do adultério, quem vive na pornografia tem que sair da pornografia. Quem está numa sociedade financeira e está compactuando com roubo tem que parar de fazer. Irmão. Aquele que deixou de devolver o dízimo precisa passar a devolver. Aquele que está transgredindo abertamente o sábado precisa parar de fazer isso. São pecados conscientes que precisam ser abandonados imediatamente. Agora, os pecados involuntários, eles demoram mais a serem vencidos, né? Eles precisam de uma vida toda de luta. Os pecados involuntários, aqueles que pegam a gente de surpresa, a gente precisa lutar com eles. Mas parece, queridos, segundo o que a Bíblia nos ensina, que
O arrependimento está diretamente ligado ao processo da conversão. Então, como eu disse, tem muita gente que pensa assim, mas todos os dias a gente não tem que se arrepender porque a gente está sempre pecando? A gente está sempre tomando uma queda? Em algum momento a gente está transgredindo alguma lei? Então, se faz parte da conversão, a gente não foi convertido? Será que é isso? Pessoas genuinamente convertidas tropeçam. Pessoas genuinamente convertidas tropeçam. Só que o padrão da vida das pessoas convertidas, genuinamente arrependidas e convertidas, o padrão de vida dessas pessoas muda completamente. Onde eu quero chegar? A gente pode passar a vida toda pedindo perdão a Deus por nossos pecados e podemos passar também a vida toda enganados, achando que isso é suficiente, porque me parece que o arrependimento bíblico, aquele que Deus nos chama a realizar, vai mais além. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Onde eu quero chegar? Parece que está faltando dor. Parece que está faltando sofrimento em relação aos pecados. Eu me arrependo, mas eu não sofro. Eu me arrependo, mas não dói ainda. Eu estou tão acostumado com meus pecados que simplesmente eu me arrependo, eu falo com Deus e está tudo bem, mas parece que está faltando dor, parece que está faltando entrega. E a Bíblia deixa isso claro. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Então, o arrependimento vem acompanhado pela conversão. É mudança. E essa mudança, a Bíblia diz para a gente qual deve ser essa mudança. Vamos primeiro ler o texto para vocês entenderem ainda melhor esse tema. Verso 3 do capítulo 1 de Zacarias, está escrito: portanto, verso 3, tá? Zacarias 1, verso 3. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Quando a gente vai ao comentário, o comentário diz que essa expressão, tornai-vos para mim, está falando de arrependimento. E o chamado ao arrependimento não é simplesmente um convite a ser obediente à lei, somente isso não. Por isso que o tema de hoje, exigências do arrependimento. Além de um convite à obediência à lei, vem uma outra coisa que eu considero ainda importante na mesma medida, e a Bíblia também considera assim. Vou ler novamente aqui o comentário. O chamado ao arrependimento não é simplesmente um convite a ser obediente à lei, embora isso esteja incluído. A restauração é um relacionamento. A restauração de um relacionamento pessoal com o Senhor é o cerne do arrependimento bíblico. Qual é o cerne do arrependimento bíblico? O âmago, o centro do arrependimento bíblico. Qual é, queridos? A restauração de um relacionamento. Então, se eu peço perdão ao Senhor hoje por algo que eu fiz ontem, e eu continuo com a minha vida do mesmo jeito que estava, me parece que esse não é o arrependimento adequado esperado por Deus. Deus espera que quando a gente se arrepende, quando a gente se arrependa, que a gente também mude a forma como a gente se relaciona com Ele. Arrependimento, então, de um pecado cometido deve ser acompanhado por um restabelecimento dessa relação. Ou seja, eu me arrependo e, além de me arrepender, eu mudo o meu estilo de vida. Eu aprimoro o meu estilo de vida no que diz respeito à minha relação com Deus. Eu passo a ter mais envolvimento com Deus. Olha, queridos, vou dizer para vocês uma coisa muito importante. Existe um grande número de crentes hoje que se arrependem todos os dias, mas não reatam com Deus. Pessoas que acham que estão deixando seus pecados para trás, mas não estão restabelecendo a sua relação com Deus.
Então, qual é o ideal de Deus, segundo a Bíblia, esses textos que eu já citei aqui, alguns, eu só citei esse que eu acabei de ler, e juntamente com o comentário. Qual é a questão aqui? Eu me arrependo, eu digo, Senhor, meu Deus, eu estou arrependido pelo que eu fiz, e eu volto a me relacionar com Ele novamente. Eu restabeleço os meus momentos de oração, eu restabeleço os meus momentos de estudo da palavra, eu restabeleço tudo em minha casa, porque eu me arrependi de um certo pecado, mas eu preciso restabelecer a minha relação, meu estilo de vida com Deus. Então, esse arrependimento que promete salvação, não é só obediência à lei. Quando o convite ao arrependimento veio, o que foi que o Senhor Jesus disse? Arrependei-vos, através de João Batista, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Então, os pecados não são cancelados apenas quando eu peço perdão. Os pecados são cancelados quando eu peço perdão e eu mudo o meu relacionamento com Deus. Eu dou uma guinada nesse relacionamento. Eu produzo mais busca, mais entrega, eu procuro mais, eu quero mais, porque uma vez que eu me arrependo, foi-me dada a consciência de que quando eu me afasto de Deus, eu me torno fraco e suscetível às tentações. Para que isso mude, para que o pecado não fique transitando na vida da gente como se fosse uma comida que a gente come todo dia, para que a gente seja mais zeloso, a gente precisa se arrepender e buscar a presença do Senhor, para que Ele nos converta, mude o nosso gosto, mude os nossos desejos, mude as nossas tendências pecaminosas. Arrependimento e conversão. O verdadeiro arrependimento leva em conta o retorno à obediência à lei e o restabelecimento da relação pessoal com Deus. Amém, querido? Amém, minha irmã? Que maravilha, não? Saber disso? Porque não é simplesmente dizer, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, tá tudo certo. Pai, me ajuda, eu preciso retomar a minha vida contigo. Uma vez eu vi pra gente terminar, eu vi um pregador americano falar uma coisa que eu achei muito importante, tem muito a ver com isso aqui. Ele disse assim, o justo, ele tropeça? Sim, ele mesmo responde. Mas o justo não vive num estado de carnalidade. Ele não vive numa vida assim de cometendo pecados constantemente, conscientes, deliberados ou inconscientes o tempo todo. Ele não vive num estado de carnalidade. Ele não é uma pessoa carnal voltada às coisas do mundo. Pelo contrário, ele tem relacionamento com Deus. Então, a partir do momento que eu me arrependo, eu preciso restabelecer a ordem do que precisa ser feito, que é o restabelecimento dessa relação. Amado Deus e poderoso Pai, ó Senhor, nos ensine mais sobre o arrependimento. Fale mais com a gente sobre isso, Pai, porque me parece que essa é a mensagem para esses últimos dias. Arrependimento, abandono de pecados, conversão. Pai, ninguém pode produzir conversão. É por isso que a gente precisa ir a Ti. É por isso que a gente precisa restabelecer essa relação contigo. Porque é através dela que nós vamos sendo convertidos, Pai. Nos ajude nesse processo. Porque não queremos apenas brincar com o pecado e tratá-lo como se fosse algo que a gente faz hoje e amanhã resolve. Não, Pai. Nós queremos tratar os nossos defeitos, os nossos pecados com seriedade, porque nós sabemos que o pecado é responsável pela morte, por todo o sofrimento do mundo. Ele não pode ser encarado com só menos importância. Ele não pode ser encarado de forma leviana. O pecado é algo muito sério que precisa ser combatido, precisamos lutar. Mesmo que até o Senhor Jesus voltar, a gente não consiga se libertar completamente de tudo, o Senhor exige que nós estejamos nessa batalha, nessa luta, para nos assemelharmos a cada dia ao Teu Filho.
E a gente sabe disso, Pai. A gente sabe que o teu maior sonho para nós é que sejamos a imagem e semelhança dele, de Jesus. Portanto, nos ajude, Senhor. Precisamos da tua força e do teu poder, porque não sabemos produzir conversão, mas o teu Espírito sim. O teu Espírito é capaz de nos converter. O teu Espírito é capaz de fazer inclinar o nosso coração a teu favor. O teu Espírito é capaz de nos fazer agradar ao Senhor em tudo em nossa vida. Ajuda-nos, derrama o teu Espírito sobre nós. Conduza-nos em obediência, em conversão, em transformação e em relacionamento contigo. Pois essas bênçãos nós pedimos e agradecemos, orando sempre em nome de Jesus, teu Filho. Amém. É isso, meu irmão, minha irmã. Por hoje é isso. Lembra, tá? Cada vez que você pedir perdão a Deus, analisa a tua vida e teu relacionamento com Ele. Vê se não tem algo para ser modificado. Se você se arrependeu genuinamente, mude a forma como você se relaciona com Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe. Continue cuidando dos seus pensamentos, palavras, ações e reações. Isso é andar com Deus, é viver de fé em fé. Um grande abraço, meu irmão, minha irmã. Se Deus quiser, amanhã a gente tá aqui. Hoje foi gravado. Amanhã, se Deus quiser e permitir, será ao vivo, tá? Abração. Fique na presença do Senhor.